Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso canal. Vamos fazer a meditação do Evangelho neste dia que a igreja celebra a festa de São Simão e São Judas Apóstolos. O Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vinda da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quando Jesus veio, Deus que se fez homem e habitou no meio de nós, o Senhor ele nos mostrou a maneira como devíamos viver, como Deus quer que cada um de nós vivamos. E quando nós contemplamos as passagens que encontramos Jesus orando, como essa passagem de hoje, que Jesus ele se retira para orar na montanha antes de escolher os seus 12 apóstolos. Quando nós vemos Jesus orando, nós podemos enxergar o que é que Deus espera de nós, como Deus quer que nos portemos. O Senhor ele quer que vivamos perto dele, com ele, porque nós fomos criados para ser dele. E Jesus, como Deus, ele não precisava de oração. Ele já era Deus, ele estava ali face a face com o Pai. Mas ele viveu isso para nos mostrar o que ele espera de nós, o que Deus espera de nós. E para nos dar o exemplo. Nós fomos criados para estar com Deus, para sermos de Deus. E sim, Deus orou. Se Jesus, sendo Deus, orou, quem somos nós para dizer que não queremos orar ou que não precisamos orar? Se o próprio Jesus orou, deixando esse exemplo. Quem somos nós? Pobres criaturas miseráveis que precisamos totalmente de Deus. Não podemos cair nesse erro de dizer que não precisamos orar ou escolhermos não orar. É porque nós precisamos realmente estar na presença de Deus. E Jesus nos mostrou o que Ele espera de nós. O que o Pai espera de nós? Ele espera que estejamos com Ele. Fomos criados para ter uma amizade com Deus e começarmos essa amizade aqui nessa terra para vivê-la plenamente no céu, em comunhão com o Senhor plenamente na eternidade. Mas já precisamos começar isso aqui, escolher essa amizade aqui na terra. E o modo para vivermos isso é tendo uma vida de oração, olhando para a pessoa de Jesus, seguindo o exemplo dele e fazendo as escolhas na nossa vida também que nos leve até essa vida de oração. Para ter uma vida de oração, nós precisamos de duas coisas essenciais. Priorizar essa vida de oração e nos organizarmos para ter essa vida de oração. Sem isso, será impossível. Muitas pessoas dizem que não tem tempo para rezar, para meditar, para rezar um texto, para ter uma oração pessoal, mas gastam horas e horas no celular, em grupos, em conversas, no Instagram, em tantas coisas que se distraem, assistindo séries, mas dizem que não tem tempo de rezar. E na verdade não estão priorizando essa oração e se organizando para que ela aconteça. Então, para termos essa vida de oração, precisamos disso. Priorizá-la, colocá-la como algo essencial na nossa vida. Nós precisamos orar, então vamos priorizar. E nos organizar. Escolher um horário, escolher um local para ter aquele momento de intimidade com o Senhor. Sabendo que é isso que Deus espera de nós. Nós fomos feitos para ser dele e para isso precisamos orar. Precisamos estar na presença dele.
é que o exemplo de Jesus venha inquietar, fazer arder o nosso coração nesse desejo de estar na presença de Deus. Ele, sendo Deus, não precisava, mas nos deu o exemplo e nós precisamos. Deus não precisa de nós. Ele sem nós continuará sendo Deus, mas nós sem Deus iremos ser nada, iremos nos perder. Então vamos realmente colocar isso como prioridade na nossa vida. Ter uma vida de oração, ter uma vida de intimidade com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.